Não pode trazer esse cão aqui, senhora. Esta é uma prisão de segurança máxima. O guarda bloqueou a passagem de Rebecca no portão de entrada. Por favor, é o último pedido da minha irmã antes da execução. A voz de Rebecca falhou enquanto segurava firmemente a trela de Max. Senhora, não fazemos exceções, especialmente para assassinos condenados. Outros visitantes olhavam e cochichavam sobre a mulher que tentava levar um animal para o corredor da morte. O que ninguém sabia era que aquele pastor alemão carregava provas que iriam expor a maior conspiração da história jurídica do Texas. Antes de mergulharmos nessa incrível história de lealdade e justiça, deixe um comentário abaixo e conte-nos de onde você está assistindo. Você está prestes a testemunhar como o vínculo de uma mulher com seu cachorro se tornou a chave para expor uma conspiração mortal. Aproveite a história. As paredes frias de concreto da Penitenciária Federal de Huntsville já haviam testemunhado muitas manhãs finais, mas nenhuma como esta. Sarah Mitchell estava sentada na beira de seu beliche estreito, com as mãos trêmulas enquanto olhava para o relógio digital. 5h30 da manhã. Em 3h30, ela estaria morta. O barulho metálico de passos ecoava pelo corredor enquanto o diretor James Crawford se aproximava de sua cela. Seu rosto marcado pelo tempo mostrava o peso de 28 anos no sistema prisional. Mas hoje havia algo diferente em seus olhos. Sarah, disse ele baixinho, parando diante das grades de aço. Há algo que você precise antes de... Sarah olhou para cima, seus olhos castanhos vazios, mas determinados. Há uma coisa, diretor Crawford. Sei que parece loucura, mas preciso ver Max mais uma vez. Crawford franziu a testa. Max? Meu cachorro, sussurrou Sarah, com a voz levemente embargada. Ele é um pastor alemão. Minha irmã Rebecca está cuidando dele desde que estou aqui. Eu conheço as regras, mas, por favor, ele é tudo que me resta. Ele é o único que ainda acredita que eu sou inocente. O diretor se mexeu, desconfortável. Em todos os seus anos de carreira, ele nunca havia recebido um pedido como aquele. Animais não eram permitidos na segurança máxima, especialmente no dia da execução. Sarah, você sabe que eu não posso. Por favor... Ela o interrompeu, levantando-se e segurando as grades. Eu o criei desde filhote. Encontrei-o abandonado e morrendo em uma estrada rural. Nós salvamos um ao outro. Ele me visita todas as semanas e posso ver em seus olhos. Ele sabe que eu não matei meu marido. Ele sabe. Crawford estudou o rosto dela. Apesar de todas as provas contra ela, apesar do veredito do júri, havia algo no desespero de Sarah que parecia genuíno. Vou ver o que posso fazer, disse ele finalmente. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Obrigada. Era tudo o que eu queria. Apenas dizer adeus à única pessoa que nunca duvidou de mim. Anne, enquanto Crawford se afastava, não conseguia se livrar da sensação de que aquele simples pedido poderia ser mais importante do que qualquer um imaginava. 4 anos antes, a vida de Sarah Mitchell parecia perfeita vista de fora. Ela era uma advogada de direitos humanos de sucesso com seu próprio escritório no centro de Houston. Seu marido, David Mitchell, era dono de uma das maiores empresas de construção do Texas, e sua mansão ficava em um terreno de 5 acres em uma área nobre. Mas a perfeição era apenas uma máscara. Sarah conheceu David em 2013, em um jantar de caridade. Ele era charmoso, rico e persistente. Eles se casaram em 2014, em uma cerimônia que foi manchete nas páginas sociais. Durante o primeiro ano, David foi o marido perfeito. Ele lhe trazia flores, levava-a para férias caras e apoiava seu trabalho como advogada. Tudo mudou em 2015. David começou a beber mais. Ele criticava o trabalho de Sarah, chamando-o de bobagem sentimental. Quando ela defendia seus clientes, ele explodia de raiva.
A primeira vez que ele a bateu foi durante uma discussão sobre um caso que ela estava defendendo para uma família de imigrantes. Você se importa mais com estranhos do que com seu próprio marido, ele gritou antes de bater no rosto dela. Sarah ficou chocada. David imediatamente se desculpou, chorando e implorando por perdão. Ele prometeu que isso nunca mais aconteceria. Mas aconteceu. Repetidamente. O abuso piorou nos 2 anos seguintes. David controlava seu dinheiro, monitorava suas ligações e a isolava dos amigos. Sarah estava presa, com vergonha demais para contar a alguém o que acontecia atrás das portas fechadas. Em 15 de setembro de 2017, David foi encontrado morto no escritório de sua casa com 3 tiros no peito. Sarah descobriu o corpo quando voltou de uma reunião com um cliente. Ela ligou para o 911, mas a polícia imediatamente suspeitou dela. As provas eram irrefutáveis. As impressões digitais de Sarah estavam na arma do crime. Resíduos de pólvora foram encontrados em suas mãos. Vizinhos testemunharam ter ouvido os dois brigando constantemente. Seu advogado tentou argumentar que foi legítima defesa, mas a acusação a pintou como uma assassina fria que planejou o assassinato do marido. O júri deliberou por apenas 4 horas antes de considerá-la culpada de homicídio doloso. O juiz a condenou à morte. Agora, 18 meses depois, Sarah estava sentada em sua cela, esperando a morte por um crime que jurava não ter cometido. O único que acreditava nela era um cachorro chamado Max. Era uma manhã fria de fevereiro de 2016, quando Sarah viu Max pela primeira vez. Ela estava dirigindo para casa após um caso difícil no tribunal, quando avistou algo caído na beira da rodovia 6. A princípio, ela pensou que fosse apenas entulho, mas ao se aproximar, percebeu que era um cachorro. Sarah parou o carro e encontrou um jovem pastor alemão, quase morto e coberto de sangue. Sua pata esquerda estava gravemente ferida e suas costelas estavam visíveis através do pelo emaranhado. Alguém o havia abandonado para morrer. "Tudo bem, garoto", sussurrou Sarah, envolvendo-o em seu casaco. "Vou te ajudar." Ela correu com ele para a clínica veterinária do Dr. Marcus Thompson, na cidade. O Dr. Thompson era um homem gentil na casa dos 60 anos, que tratava animais há mais de 30 anos. Ele trabalhou durante 3 horas para salvar a vida do cão. "Ele teve sorte de você tê-lo encontrado", disse o Dr. Thompson após a cirurgia. "Mais 1 hora e ele teria morrido. Você sabe quem é o dono dele?" Sarah balançou a cabeça. "Eu o encontrei abandonado na rodovia, sem coleira, sem identificação. Você pode verificar se ele tem um microchip?" O exame não encontrou nada. O cão não tinha identificação e ninguém para reivindicá-lo. Sarah olhou para o animal adormecido e tomou uma decisão que mudaria tudo. "Vou levá-lo para casa", disse ela. "Ele precisa de alguém que cuide dele." Sarah o chamou de Max, e daquele dia em diante eles se tornaram inseparáveis. Max se recuperou lentamente, mas completamente. Ele seguia Sarah por toda a casa e parecia sentir quando David estava de mau humor. Durante as brigas mais violentas, Max se posicionava entre Sarah e o marido, rosnando baixinho. David odiava o cão. "Livre-se desse vira-lata", gritava ele. "Ele só traz problemas." Mas Sarah recusava. Max era sua única fonte de conforto em um casamento que se tornara um pesadelo. Quando David batia nela, Max lambia suas lágrimas. Quando ela chorava sozinha em seu quarto, Max descansava a cabeça em seu colo. Após a prisão de Sarah, sua irmã Rebecca ficou com a custódia de Max. Todas as semanas, Rebecca o levava à prisão para visitá-la. O cão pressionava o nariz contra a divisória de vidro e choramingava baixinho, como se compreendesse que Sarah estava presa e não podia voltar para casa. Essas visitas mantiveram Sarah sã durante os meses mais sombrios de sua prisão.
Max nunca deixou de acreditar na inocência dela, mesmo quando o mundo inteiro se voltou contra ela. O diretor Crawford voltou para seu escritório, com as palavras de Sarah ainda frescas em sua mente. Em 28 anos de trabalho na prisão, ele nunca havia recebido um pedido como aquele. Animais eram estritamente proibidos em áreas de segurança máxima, especialmente no dia da execução. Ele se sentou à sua mesa e ficou olhando para o grosso livro de regulamentos da prisão. A página 247 era clara. Não são permitidos animais não autorizados em instalações de segurança sob nenhuma circunstância. Quebrar essa regra poderia acabar com sua carreira, mas algo no pedido de Sarah o incomodava. Ele havia observado centenas de prisioneiros condenados em suas últimas horas. A maioria implorava por misericórdia, alegava inocência ou se revoltava contra o sistema. Sarah era diferente. Ela não estava pedindo que sua vida fosse poupada. Ela só queria se despedir de seu cachorro. Crawford pegou o telefone e ligou para o escritório do diretor em Austin. Senhor, tenho um pedido incomum de Sarah Mitchell. Ela quer ver seu cachorro antes da execução. O diretor Phillips ficou em silêncio por um longo momento. Você sabe que isso é contra todas as nossas regras, Jim. Eu sei, senhor, mas ela tem sido uma prisioneira exemplar por 18 meses, sem violência, sem problemas. Esta é a única coisa que ela pediu. O que seu instinto lhe diz, Jim? Crawford olhou pela janela para o pátio da prisão. Meu instinto diz que esta mulher está dizendo a verdade sobre algo. Não sei explicar, mas já vi muitas pessoas culpadas, e ela não age como elas. Outra longa pausa. Você tem minha permissão por 20 minutos, mas isso fica entre nós, e você segue o protocolo de segurança máxima. Se algo der errado, a responsabilidade é sua. Crawford desligou e imediatamente ligou para Rebecca, irmã de Sarah. Senhorita Johnson, aqui é o diretor Crawford, de Huntsville. Preciso que você traga Max para a prisão às 7 da manhã. Sua irmã recebeu permissão para vê-lo. Rebecca ficou boquiaberta. Você está falando sério? Meu Deus, obrigada. Sarah ficará muito grata. Há condições rigorosas, advertiu Crawford. O cão deve passar por uma inspeção de segurança completa. Qualquer problema e a visita será cancelada imediatamente. Enquanto Crawford fazia os preparativos, não conseguia se livrar da sensação de que essa decisão mudaria tudo. Às vezes, os momentos mais importantes da vida chegavam disfarçados de simples pedidos. Ele só esperava não estar cometendo o maior erro de sua carreira. Às 7h15, Rebecca Johnson chegou ao portão da prisão com Max na parte de trás de seu SUV. O pastor alemão estava sentado quietinho em sua caixa de transporte, sentindo a tensão no ar. As mãos de Rebecca tremiam enquanto ela assinava os formulários de visita. Siga-me até o posto de segurança, instruiu o oficial Martinez. O cão precisa passar por uma inspeção completa antes que qualquer visita possa acontecer. Eles levaram Max para uma sala estéril, onde a doutora Patrícia Reis, consultora veterinária da prisão, aguardava com seu equipamento. A doutora Reis era uma mulher pragmática na casa dos 50 anos que trabalhava com as autoridades há mais de 20 anos. Qual é o nome do cão? Perguntou ela, abrindo a caixa. Max, respondeu Rebecca. Ele é muito dócil. Sarah o resgatou há 2 anos. A doutora Reis passou as mãos pelo corpo de Max, verificando se havia algum objeto escondido ou protuberâncias incomuns. Ela examinou sua boca, orelhas e patas com eficiência experiente. Max ficou parado, como se compreendesse a importância do momento. Ele está limpo até agora, anunciou a doutora Reis. Então, ela fez uma pausa. Seus dedos encontraram algo no pescoço de Max, logo atrás da orelha esquerda. Espere um minuto. Ela afastou o pelo e examinou a área mais de perto. Havia uma pequena cicatriz fina, com cerca de 2,1% de comprimento. Era quase invisível,
a menos que você soubesse o que procurar. Isso é estranho, murmurou a doutora Hayes, chamando o diretor Crawford. Olhe para essa cicatriz. É cirúrgica, mas não é de nenhum procedimento veterinário normal que eu conheça. Crawford examinou a marca. Será que é de quando ele se feriu quando era filhote? Não. A doutora Hayes balançou a cabeça. Isso é recente. Talvez tenha 6 meses. E é muito preciso para ser de um acidente. Alguém fez esse corte com um bisturi. Rebecca franziu a testa. Isso é impossível. Max não passou por nenhuma cirurgia desde que Sarah foi presa. Eu saberia. A doutora Hayes olhou para Crawford. Senhor, o protocolo exige um raio-x para qualquer marca cirúrgica inexplicável. Isso pode estar escondendo algo. Crawford sentiu o estômago apertar. Quanto tempo isso vai levar? 15 minutos para o raio-x, senhor. Crawford olhou para o relógio. Eram 7h45. A execução de Sarah estava marcada para as 9h. Ele tinha prometido a ela 20 minutos com Max, mas agora tudo estava mudando. Faça isso, ordenou ele, e chame a segurança. Quero esta sala trancada até sabermos com o que estamos lidando. Às 7h45, a máquina de raio-x portátil foi levada para a sala de segurança. Max permaneceu imóvel na mesa de metal enquanto o Dr. Hayes posicionava o equipamento sobre seu pescoço. A máquina zumbia baixinho enquanto capturava a imagem. Quando o raio-x apareceu na tela do computador, todos na sala ficaram em silêncio. Que diabos é isso? Crawford sussurrou. Ali, claro como o dia, estava um pequeno objeto retangular embutido logo abaixo da pele de Max. Não era um microchip de identificação normal. Esse dispositivo era maior e mais complexo. Nunca vi nada parecido, disse o Dr. Hayes, estudando a imagem. É definitivamente feito por humanos, mas não consigo identificar o que é daqui. Crawford imediatamente ordenou uma evacuação parcial do prédio. Código amarelo. Quero especialistas em detecção de explosivos aqui agora. Em poucos minutos, o sargento Rodrigues, especialista em explosivos, chegou com seu equipamento. Ele passou um detector de metais pelo pescoço de Max e confirmou a localização do objeto. Não é explosivo, anunciou Rodrigues após realizar vários testes. Mas é definitivamente eletrônico. Parece algum tipo de dispositivo de armazenamento. O Dr. Hayes preparou um anestésico local. Posso removê-lo com segurança, mas preciso de permissão para realizar a cirurgia. Crawford olhou para o relógio. Eram 8h10. Faltavam 50 minutos para a execução de Sarah. Rebecca estava em um canto, chorando e confusa. Não entendo, soluçou ela. Quem colocaria algo dentro do Max? E por quê? Faça a cirurgia, ordenou Crawford. Preciso saber o que é essa coisa. A doutora Hayes trabalhou com rapidez, mas com cuidado. O dispositivo era pequeno, do tamanho de um pendrive, se envolto em plástico de grau médico para protegê-lo dos fluidos corporais. Quando ela finalmente o removeu, todos se reuniram para examiná-lo. É um cartão micro SD modificado, disse Rodrigues, virando-o nas mãos. Alguém se deu muito trabalho para esconder isso. Crawford sentiu o coração acelerar. Em todos os seus anos de trabalho na prisão, ele nunca tinha visto nada parecido. Podemos acessar o que está nele? Precisaremos de um computador, respondeu Rodrigues. Mas sim, deve ser possível ler. Enquanto se preparavam para descobrir os segredos que Max carregava, Crawford não pôde deixar de se perguntar. Sarah sabia sobre esse dispositivo? E se sim, o que ela estava escondendo que valia a pena arriscar a vida de seu cachorro para proteger? Às 8h25, o técnico forense Michael Torres conectou o dispositivo ao seu laptop. A tela se encheu de dezenas de arquivos de áudio, todos datados entre abril e setembro de 2017. Crawford ficou atrás dele, observando nervosamente enquanto os minutos passavam. Há 43 gravações aqui, disse Torres.
Algumas têm apenas alguns segundos, outras têm vários minutos. Reproduza a primeira, ordenou Crawford. Torres clicou em um arquivo datado de 15 de abril de 2017. A sala ficou em silêncio enquanto vozes enchiam o ar. A primeira voz era claramente a de David Mitchell, o suposto marido morto de Sarah. Tem certeza de que isso vai funcionar, Kane? A voz de David estava nervosa, mas animada. Uma segunda voz respondeu, mais grave e confiante. David, sou promotor há 15 anos. Confie em mim quando eu terminar, todos acreditarão que você está morto e que Sarah te matou. Crawford sentiu seu sangue gelar. Robert Kane era o promotor-chefe que havia colocado Sarah no corredor da morte. Ele deveria estar buscando justiça, não conspirando com a vítima. E o corpo? Perguntou David na gravação. Já cuidamos disso, respondeu Kane. Encontramos um morador de rua com a mesma altura e constituição física que você. Walsh vai cuidar da autópsia e garantir que os registros dentários correspondam. Ninguém vai questionar. A gravação continuou por mais 1 minuto, com David e Kane discutindo transferências de dinheiro e planos de fuga. Quando terminou, a sala ficou em silêncio total. Toque outra, disse Crawford com a voz tensa de raiva. Torres selecionou um arquivo de maio de 2017. Desta vez, havia 3 vozes, David, Kane e uma mulher. Detetive Morrison, você se sente confortável em plantar as provas? Perguntou Kane. Por $2 milhões, eu me sinto confortável com o que você precisar, respondeu a mulher. Vou garantir que as impressões digitais de Sarah estejam na arma e que resíduos de pólvora apareçam nas mãos dela. E Crawford reconheceu a voz imediatamente. Linda Morrison era a detetive principal que havia prendido Sarah. Ela deveria estar descobrindo a verdade, não criando mentiras. À medida que mais gravações eram reproduzidas, um quadro horrível emergiu. Sarah não havia matado o marido. O marido havia fingido sua própria morte e a incriminado pelo assassinato. E ele teve a ajuda das mesmas pessoas que deveriam proteger a justiça. Torres continuou reproduzindo as gravações, enquanto Crawford andava pela sala. Cada arquivo revelava mais detalhes chocantes sobre a conspiração que colocou Sarah no corredor da morte. Em uma gravação de junho de 2017, David explicou sua verdadeira motivação para Kane. A investigação federal está chegando muito perto, disse David. Eles descobriram os 15 milhões que tirei dos contratos do governo. Se eu não desaparecer logo, passarei o resto da minha vida na prisão. A voz de Kane estava calma e profissional. Então você finge sua morte, Sarah leva a culpa e você recomeça no México com uma nova identidade. E o dinheiro? Já transferi para contas nas Ilhas Cayman, respondeu David. Assim que Sarah for condenada, poderei acessá-lo com segurança da minha nova vida como Richard Stone. Outra gravação revelou como eles recrutaram o Dr. Edward Walsh, o médico legista que realizou a suposta autópsia de David. $5 milhões para falsificar um relatório de autópsia, disse Kane a Walsh. Tudo o que você precisa fazer é identificar o corpo do sem-teto como David Mitchell. Troque os registros dentários e ninguém jamais saberá a diferença. Walsh parecia nervoso. E se alguém questionar minhas conclusões? Ninguém vai questionar, assegurou Kane. Vou garantir que a investigação seja superficial. O detetive Morrison se concentrará apenas em construir um caso contra Sarah. As provas serão tão fortes que ninguém duvidará da identidade da vítima. A gravação mais perturbadora era de julho de 2017, apenas 2 meses antes da morte falsa de David. Nessa gravação estavam todos os 4 conspiradores: David, Kane, Morrison e Walsh. Sarah está ficando desconfiada, relatou David. Ela tem feito perguntas sobre minhas ligações e está me observando mais de perto. Então vamos antecipar o cronograma, decidiu Kane. Morrison,
Quanto tempo você precisa para plantar as provas? Dê-me 2 semanas, respondeu Morrison. Preciso de tempo para colocar as impressões digitais de Sarah na arma do crime e preparar os resíduos de pólvora. Certifique-se de que haja testemunhas das brigas domésticos deles, acrescentou Kane. O júri precisa acreditar que Sarah tinha motivo para matá-lo. Crawford sentiu-se mal ao ouvir essas pessoas discutirem casualmente sobre destruir a vida de uma mulher inocente. Eles não eram apenas criminosos, eles deveriam ser os guardiões da justiça. À medida que cada gravação era reproduzida, um fato ficava cada vez mais claro. Sarah Mitchell era completamente inocente e o sistema havia falhado com ela da pior maneira possível. A gravação mais crucial era datada de 10 de agosto de 2017, apenas 5 semanas antes da morte falsa de David. Nesse arquivo, David expôs o plano completo para Kane, com detalhes assustadores. Encontrei o corpo perfeito, disse David com satisfação. Um morador de rua chamado Jeremy Walsh, sem família, ninguém que sentirá sua falta. Da mesma altura e constituição física que eu. O contato de Morrison cuidará dele amanhã à noite. A voz de Kane era fria e calculista. E a cena da morte? Vou dar 3 tiros no peito de Jeremy, como planejamos para minha morte falsa. Depois, vamos queimar o rosto e as mãos dele com ácido para dificultar a identificação. Walsh cuidará do resto durante a autópsia. Crawford sentiu o estômago revirar, enquanto David continuava explicando como eles iriam assassinar um morador de rua inocente apenas para incriminar Sarah. E o álibi de Sarah? Perguntou Kane. Ela tem uma reunião com um cliente naquela noite, respondeu David. Eu me certifiquei de que ela marcasse exatamente para a hora que eu preciso. Ela vai chegar em casa, encontrar o corpo, ligar para o 911 e cair direitinho na nossa armadilha. A gravação revelou como eles haviam planejado cuidadosamente cada detalhe. Morrison colocaria as impressões digitais de Sarah na arma do crime enquanto ela fosse interrogada. O resíduo de pólvora seria aplicado nas mãos dela durante o processo de prisão. Kane garantiria que a investigação se concentrasse apenas em construir um caso contra Sarah. A beleza desse plano, continuou David, é que Sarah nunca vai perceber nada. Ela acha que sou apenas um marido abusivo. Ela não tem ideia de que sou inteligente o suficiente para planejar minha própria morte falsa e culpar ela. Kane riu. Quando ela descobrir o que aconteceu, estará amarrada à mesa de execução e você estará vivendo como um rei no México com 15 milhões de dólares. Outra gravação do final de agosto mostrava David praticando sua nova identidade como Richard Stone. Ele já havia obtido documentos falsos e alugado um apartamento em Tijuana. Sua rota de fuga estava planejada minuciosamente. Assim que Sarah for presa, vou esperar 3 dias e depois dirigir até a fronteira, explicou David. Richard Stone tem um passaporte limpo e uma conta bancária à sua espera. Em 1 semana, terei desaparecido completamente. A última gravação desta série era apenas a voz de David, falando como se estivesse escrevendo em um diário. Amanhã é o dia. Sarah não faz ideia de que seu marido amoroso está prestes a destruir sua vida. Ela morrerá acreditando que não conseguiu provar sua inocência. E eu estarei livre para recomeçar com mais dinheiro do que jamais sonhei. Às vezes, a melhor vingança é deixar outra pessoa assumir a culpa pelos seus crimes. Às 8h20, faltando apenas 40 minutos para a execução, Torres encontrou uma série de gravações que mudaram tudo. Não eram conversas entre os conspiradores. Era a voz de Sarah falando baixinho e com urgência. A primeira gravação era datada de 18 de julho de 2017. Não sei quem vai ouvir isso, mas preciso gravar o que acabei de descobrir, sussurrou a voz de Sarah. David estava ao telefone em seu escritório e eu o ouvi falando sobre fingir sua própria morte. No começo pensei que tivesse entendido mal, mas então ele mencionou meu nome. Ele disse que eu seria culpada por matá-lo.
Crawford sentiu um arrepio ao perceber que Sarah havia descoberto a conspiração contra ela. Tenho gravado secretamente as ligações de David durante a última semana, continuou Sarah na gravação. Ele não sabe que instalei um aplicativo de gravação de voz no meu celular. Sempre que ele faz essas ligações, eu as gravo do quarto ao lado. A gravação seguinte era de 25 de julho de 2017. É pior do que eu pensava, disse Sarah com a voz trêmula. David está trabalhando com o promotor Robert Kane e a detetive Linda Morrison. Eles estão planejando assassinar um morador de rua e usar o corpo dele para fingir a morte de David. Depois, vão plantar provas para fazer parecer que eu matei meu marido. Crawford percebeu que Sarah vinha reunindo provas da conspiração há meses antes de ela acontecer. Liguei para o Dr. Thompson hoje, continuou Sarah. Ele é o veterinário da nossa família há anos e confio nele completamente. Contei a ele sobre o perigo em que estou e ele sugeriu algo que pode salvar minha vida, se esse plano der certo. A gravação pausou. Depois, a voz de Sarah voltou. O Dr. Thompson disse que poderíamos implantar um dispositivo de armazenamento no pescoço do Max. Se eu for presa e não puder provar minha inocência pelos meios legais normais, talvez as provas escondidas no Max possam me salvar. Parece loucura, mas pode ser minha única esperança. Outra gravação, de 5 de agosto de 2017, revelou como eles realizaram o procedimento. O Dr. Thompson fez a cirurgia hoje, disse Sarah. Max foi muito corajoso. Implantamos um cartão micro SD com cópias de todas as gravações que fiz. Se algo acontecer comigo e se Max vier para a prisão, talvez alguém descubra a verdade. Crawford olhou para Max, que estava deitado quietinho na mesa de exame. Esse cão corajoso carregava as provas da inocência de Sarah há mais de 6 meses. A última gravação de Sarah era comovente. Se você está ouvindo isso, significa que meus piores temores se tornaram realidade. David conseguiu me incriminar e provavelmente vou morrer por um crime que não cometi. Mas saiba que Max tem a prova da minha inocência. Ele não é apenas meu cachorro, ele é minha única esperança de justiça. Às 8h30, faltando apenas 30 minutos para a execução de Sarah, Crawford pegou seu telefone e ligou para o escritório do FBI em Houston. Aqui é o diretor Crawford, da prisão de Huntsville. Preciso falar com o agente Martinez imediatamente. Temos provas de uma conspiração envolvendo o promotor Robert Kane e a detetive Linda Morrison. Enquanto esperava pelo FBI, Crawford ligou para a linha de emergência do governador Richards. Governador, aqui é Jim Crawford. Preciso de uma suspensão imediata da execução de Sarah Mitchell. Temos gravações que provam que ela é inocente e que seu marido fingiu sua morte. Jim, é melhor você ter certeza absoluta disso, respondeu o governador. Não posso impedir uma execução com base apenas em alegações. Senhor, temos 43 gravações de áudio dos verdadeiros conspiradores planejando tudo. David Mitchell está vivo e morando no México com uma identidade falsa. Torres continuou trabalhando para verificar as gravações enquanto Crawford fazia suas ligações. Os arquivos de áudio eram genuínos, sem sinais de adulteração ou edição. As vozes correspondiam às gravações conhecidas de Kane, Morrison e David Mitchell. Às 8h45, agentes do FBI invadiram a prisão. O agente Martinez assumiu o controle das provas enquanto o agente Rodrigues coordenava as prisões. Precisamos da localização atual de David Mitchell, disse Martinez, ouvindo as gravações pelos fones de ouvido. De acordo com esses arquivos, ele está morando em Tijuana como Richard Stone, respondeu Crawford. Rodrigues já estava no rádio. Todas as unidades temos mandados de prisão para Robert Kane, Linda Morrison e Edward Walsh. Kane deve estar no tribunal, Morrison em casa, Walsh está no necrotério do condado.
A operação avançou com precisão militar. Equipes de agentes correram por Houston para prender os conspiradores antes que eles pudessem fugir ou destruir as provas. Às 8h50, o agente Martinez ligou para as autoridades mexicanas. Precisamos de ajuda imediata para localizar um fugitivo americano em Tijuana. David Mitchell, agora usando a identidade de Richard Stone. Crawford olhou para o relógio nervosamente. Faltavam 10 minutos para a execução de Sarah. Mesmo com todas essas provas, será que conseguiriam impedir o processo a tempo? O rádio do agente Rodrigues chiava com as últimas notícias. Kane está sob custódia no tribunal. Morrison foi presa em sua residência. Mas Walsh... A voz fez uma pausa. Walsh está morto, senhor. Aparentemente suicídio. Ele deixou uma carta de confissão. Crawford sentiu uma mistura de alívio e horror. A conspiração estava desmoronando, mas um dos criminosos tirou a própria vida em vez de enfrentar a justiça. Às 8h55, o telefone de Crawford tocou. Era o governador Richards. Jim, com base nas evidências que seus contatos no FBI me mostraram, estou concedendo uma suspensão imediata da execução. A sentença de morte de Sarah Mitchell está suspensa enquanto se aguarda uma investigação completa. Ao desligar o telefone, Crawford percebeu que eles haviam feito o impossível. Com apenas 5 minutos de sobra, eles salvaram a vida de uma mulher inocente. Às 10h, o FBI tinha os 3 conspiradores sobreviventes sob custódia. Os interrogatórios começaram imediatamente em salas separadas no escritório regional de Houston. Robert Kane sentou-se em frente ao agente Martinez, com seu terno caro amarrotado e sua postura confiante completamente desaparecida. Por 15 anos, ele foi o promotor mais respeitado do condado de Harris. Agora, ele enfrentava a prisão perpétua. As gravações são falsas, insistiu Kane, mas sua voz não soava convincente. Alguém está tentando me incriminar. Martinez colocou um tablet sobre a mesa e reproduziu um dos arquivos de áudio. A voz de Kane encheu a sala, discutindo como plantar provas contra Sarah. Não sou eu, disse Kane, fraco. Senhor, Kane, temos especialistas em análise de voz que testemunharão que essa voz é definitivamente a sua. Também temos registros bancários mostrando pagamentos de David Mitchell para contas que você controla. Você está enfrentando conspiração para cometer assassinato, fraude e obstrução da justiça. O rosto de Kane empalideceu. Após 1 hora de interrogatório, ele finalmente cedeu. Não era para ser assim, disse ele, colocando a cabeça entre as mãos. David disse que seria um caso simples de fraude. Nunca pensei que Sarah seria realmente executada. Em outra sala, a detetive Morrison permaneceu em silêncio, recusando-se a responder a qualquer pergunta. Mas as provas contra ela eram esmagadoras. As gravações mostravam claramente que ela concordou em plantar impressões digitais e resíduos de pólvora. Enquanto isso, a polícia mexicana localizou David Mitchell em um pequeno apartamento em Tijuana. Ele vivia confortavelmente sob o nome de Richard Stone, com 15 milhões de dólares roubados, financiando sua nova vida. Quando confrontado com sua verdadeira identidade, David tentou fugir. A polícia o prendeu a 3 quarteirões de distância, carregando uma mala cheia de dinheiro e documentos de identidade falsos. Isso tudo é um engano, protestou David enquanto o algemavam. Eu sou Richard Stone. Não sei nada sobre David Mitchell, mas quando os agentes do FBI reproduziram as gravações para ele, o rosto de David revelou a verdade. Sua própria voz falando sobre assassinar um morador de rua e incriminar sua esposa era inegável. Como você conseguiu isso? Perguntou David, sua máscara de calma finalmente caindo. Eu fui tão cuidadoso, ninguém sabia do plano, exceto nós 4. Sua esposa sabia, respondeu o agente Martinez. Ela gravou tudo e escondeu as provas onde você nunca pensaria em procurar. O rosto de David se contorceu de raiva.
Sarah, isso é impossível. Ela não é inteligente o suficiente para me enganar. Ela foi inteligente o suficiente para salvar sua própria vida, disse Martinez. E ela fez isso com a ajuda de um cachorro que a amava mais do que você jamais amou. 16 de março de 2018. Após 18 horas de investigação e verificação de provas, Sarah Mitchell saiu da prisão de Huntsville como uma mulher livre. O governador Richards deu uma entrevista coletiva às 14 horas, com Sarah ao seu lado, na escadaria do Capitólio Estadual. Hoje testemunhamos tanto o fracasso quanto o triunfo do nosso sistema judiciário, disse o governador. Sarah Mitchell foi condenada injustamente, mas a verdade finalmente a libertou. O estado do Texas pede desculpas formalmente por este terrível erro. Sarah ficou em silêncio, ainda vestindo o vestido simples que Rebecca lhe trouxera. Após 18 meses na prisão, a liberdade parecia estranha e avassaladora. A mídia gritava perguntas, mas ela ainda não estava pronta para falar em público. "Como é se sentir livre?" gritou um repórter. Sarah olhou para a multidão, depois para Max, que estava sentado ao seu lado abanando o rabo. "Estou grata por estar viva", disse ela simplesmente. "E sou grata a todos que ajudaram a descobrir a verdade." Mais tarde, naquela tarde, o Estado ofereceu a Sarah um acordo de $8 milhões por sua condenação e prisão injustas. Seu advogado aconselhou aceitar a oferta em vez de prosseguir com uma batalha judicial mais longa. "8 milhões não podem me devolver os 18 meses que perdi", disse Sarah a Rebecca. "Mas podem me ajudar a reconstruir minha vida e talvez ajudar outras pessoas que estão passando pelo que eu passei." O reencontro com Max foi o momento mais emocionante do dia. Quando Sarah se ajoelhou e o abraçou, o cachorro pareceu entender que o pesadelo finalmente havia acabado. Ele lambeu o rosto dela e se pressionou contra ela, como se nunca mais quisesse deixá-la ir. "Você salvou minha vida, garoto", sussurrou Sarah em seu pelo. "Você carregou a verdade quando ninguém mais acreditava em mim." A história ganhou as manchetes internacionais. Equipes de reportagem de todo o mundo cobriram o caso da mulher que foi salva pela lealdade de seu cachorro. Mas Sarah evitou a maioria das entrevistas, concentrando-se em se recuperar do trauma. Rebecca havia guardado a casa e os pertences de Sarah durante o período em que ela esteve presa. Naquela noite, Sarah entrou pela porta da frente pela primeira vez em 18 meses. Tudo parecia igual, mas ela se sentia uma pessoa completamente diferente. Max correu pela casa, cheirando todos os cantos e se familiarizando novamente com seu antigo lar. Quando chegou a hora de dormir, ele se enrolou no chão ao lado da cama de Sarah, exatamente como fazia antes do pesadelo começar. "Estamos em casa, Max", disse Sarah, abaixando-se para acariciar sua cabeça. "Finalmente estamos em casa." Pela primeira vez em 18 meses, Sarah dormiu em paz, sabendo que a justiça finalmente havia vencido. Nos meses seguintes à libertação de Sarah, seu caso provocou mudanças em todo o sistema judiciário do Texas que ninguém esperava. O procurador-geral do estado ordenou uma revisão de todos os casos que Robert Kane havia processado durante seus 15 anos de carreira. 8 casos foram imediatamente sinalizados por possível corrupção ou adulteração de provas. Mais 3 pessoas foram libertadas da prisão depois que os investigadores encontraram sérios problemas em suas condenações. A detetive Linda Morrison foi condenada a 25 anos de prisão por conspiração e adulteração de provas. Robert Kane recebeu uma sentença de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. David Mitchell foi extraditado do México e condenado à morte pelo assassinato de Jeremy Walsh, o morador de rua cujo corpo ele usou para fingir sua própria morte.
O escândalo foi além dos casos individuais. A legislatura do Texas aprovou novas leis exigindo supervisão independente dos casos de pena de morte. Os promotores agora tinham que seguir regras mais rígidas sobre o manuseio de provas, e os advogados de defesa ganharam melhor acesso aos arquivos da investigação. Sarah usou o dinheiro do acordo para criar a Mitchell Foundation for Justice, com foco em ajudar mulheres vítimas de violência doméstica e condenações injustas. Ela contratou advogados experientes para fornecer assistência jurídica gratuita a pessoas que não podiam pagar por uma representação adequada. "Eu sei como é ter todo o sistema contra você", explicou Sarah na cerimônia de inauguração da fundação. "Ninguém deveria passar por isso sozinho." O Dr. Marcus Thompson, o veterinário que ajudou a salvar a vida de Sarah, iniciou um programa de treinamento de cães de terapia para trabalhar com prisioneiros. O programa ajudou os detentos a lidar com a depressão e a ansiedade, enquanto os preparava para a vida após a libertação. "Max nos mostrou que os animais também podem ser heróis", disse o Dr. Thompson. "Esses cães estão dando esperança a pessoas que perderam tudo." Rebecca escreveu um livro sobre a experiência da irmã chamado Truth in Four Paws, A Verdade em Quatro Patas. O livro se tornou um best-seller e Rebecca doou todos os lucros para organizações que lutam contra a pena de morte. O diretor Crawford foi promovido a diretor regional de operações prisionais. Ele implementou novas políticas, garantindo que pedidos incomuns de presos no corredor da morte fossem cuidadosamente considerados, em vez de automaticamente rejeitados. Às vezes, as descobertas mais importantes vêm dos lugares mais inesperados, disse Crawford. O pedido de Sarah para ver seu cão parecia simples, mas mudou tudo. Sarah passou a maior parte do tempo trabalhando com a fundação e lentamente se recuperando do trauma. Ela evitava falar em público, mas ocasionalmente se reunia com outras pessoas condenadas injustamente para oferecer apoio e incentivo. O caso se tornou material de estudo obrigatório em faculdades de direito em todo o país, ensinando aos futuros advogados sobre a importância de uma investigação minuciosa e os perigos da corrupção no sistema judiciário. 15 de março de 2019, exatamente um ano após sua libertação do corredor da morte, Sarah Mitchell estava diante de uma multidão de apoiadores na cerimônia de inauguração do Max Foundation Sanctuary. O santuário ficava em um terreno de 20 hectares nos arredores de Houston, oferecendo abrigo para animais abandonados e serviços jurídicos gratuitos para pessoas condenadas injustamente. Sarah usou a maior parte do dinheiro do acordo para construir esse lugar onde a esperança poderia brotar da tragédia. Max, agora com 5 anos e famoso em todo o mundo, sentava-se calmamente ao lado de Sarah enquanto ela se dirigia à multidão. Seu focinho cinza revelava sua idade, mas seus olhos ainda estavam brilhantes e alertas. "Há um ano, eu estava condenada à morte por um crime que não cometi", começou Sarah, com voz firme e forte. "Fui salva pelo amor de um cão que nunca deixou de acreditar na minha inocência." Entre a multidão estavam famílias que haviam sido ajudadas pela fundação, advogados que trabalhavam em casos de condenações injustas e amantes dos animais que compreendiam o vínculo especial entre os seres humanos e seus animais de estimação. "Max me ensinou que a verdade nem sempre vem da forma que esperamos", continuou Sarah. "Às vezes, ela vem com 4 patas e um coração que se recusa a desistir das pessoas que ama." Desde a inauguração, o santuário já havia ajudado 12 pessoas a provar sua inocência em vários casos. A clínica jurídica oferecia serviços gratuitos a qualquer pessoa que não pudesse pagar por uma representação adequada no sistema judiciário.
Sarah olhou para Max, que agora era considerado um dos cães mais famosos da América. Ele havia recebido milhares de cartas de pessoas de todo o mundo agradecendo por sua lealdade e coragem. As pessoas me perguntam se estou com raiva pelo que aconteceu, disse Sarah. A verdade é que aprendi que guardar raiva só faz mal a si mesmo. Em vez disso, escolhi me concentrar em garantir que isso nunca aconteça com mais ninguém. O diretor Crawford participou da cerimônia, junto com o Dr. Thompson e Rebecca. Até mesmo alguns dos agentes do FBI que ajudaram a resolver o caso compareceram para mostrar seu apoio. Quando a cerimônia terminou, Sarah caminhou com Max pelo terreno do santuário. Dezenas de cães resgatados brincavam nos quintais, muitos deles encontrando novos lares com famílias amorosas. "Quer saber, Max?" disse Sarah, ajoelhando-se para abraçar seu fiel companheiro. "Acho que fizemos algo bom com a nossa segunda chance." Max abanou o rabo e lambeu o rosto dela, da mesma forma que havia feito durante os momentos mais sombrios na sala de visitas da prisão. O sol se punha sobre o santuário, enquanto Sarah e Max voltavam para casa juntos, dois sobreviventes que provaram que o amor e a verdade são mais fortes do que qualquer mentira ou conspiração. A história deles inspiraria outras pessoas por muitos anos, mostrando que, às vezes, os heróis mais importantes vêm de formas inesperadas.